Olá, Pai do Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o vosso irmão Evandro, como vocês já sabem. Estamos aqui mais uma vez para o nosso programa Choquema. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante. E antes disso, gostaria de apresentar os nossos convidados nesta edição. Nós temos aqui o homem de Deus, o presbítero Denilson, Pai do Senhor. Paz do Senhor, querido. E também temos aqui o homem de Deus, evangelista Evandro Januário. Pai do Senhor. Paz do Senhor. Aleluia. Então, hoje estarei com os nossos irmãos em Cristo Jesus e vamos falar um pouco sobre evangelismo, sobre missões e tudo que gira em volta deste ambiente. Você sabe que pode nos acompanhar pelo Facebook e também pelo YouTube, no nosso canal que é Evandro A Ministries, quer seja no Facebook ou também no YouTube. Antes de prosseguirmos, queremos tomar a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 16, no seu versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Antes disto, gostaria já deixar lugar ao nosso presbítero. Quando falamos de ide, pregar o evangelho a toda criatura, principalmente a expressão ide, o que podemos tirar em volta disso? Mais uma vez, paz a todos aqueles que acompanham esse programa e que de alguma forma estarão a ser abençoados hoje ao acompanharem esse programa. Saudar também aí ao colega de painel, Evandro Januário, é um prazer conhecê-lo. E indo diretamente à pergunta que foi feita, o ID, em primeiro lugar, deve nos trazer a ideia de disponibilidade. Eu gosto de explicar o ID extraído do Mateus 28, ao invés de extraí-lo de Marcos 16:15. Em Mateus 28, eu acredito ele ser um pouco mais completo, né? Quando diz, portanto, ide a todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito e ensinando-os a guardar todas as coisas. Ali em Mateus 28 nós vemos um conjunto de quase 4 ou 5 elementos. Primeiro, ide, depois fazer discípulos, batizar e ensinar. Temos esses 4 kits, que começa com o id, não é? Então o id é isso aí, é a disponibilidade para sair. Uau, muito importante e muito interessante também. Aqui ouvimos que id, que é disponibilidade para sair, envolve então também o ensino, envolve as nações e tudo que gira em volta disso. Quando olhamos para o evangelismo, quando olhamos para o evangelho de Jesus Cristo, o mesmo evangelho é copiado por missões, é acompanhado de missões. Então, quem é o missionário? Vamos dar lugar ao nosso homem de Deus aqui. Ok, paz do Senhor a todos. Quero aproveitar o ensejo, agradecer a produção pelo convite. Também uma grande honra estar aqui, o presbítero Denilson. O Senhor abençoe. Respondendo esta pergunta, quem se considera missionário? Se considera estudante quem vai para a escola. Amém. Então eu digo, se considera missionário ou é missionário toda pessoa que vai pregar o evangelho, toda pessoa que tem a responsabilidade de levar o que está escrito em Marcos 16:15. Então todo aquele que cumpre indo pregar as boas novas, essa sim é missionário. Glórias a Deus, glórias a Deus. Entendemos aqui esta particularidade de quem então é o missionário. E voltando aqui ao que o presbítero estava a dizer a respeito de Mateus, vimos então aqui que um dos elementos muito importantes das missões é o discipulado. Entendemos também aqui que fazer discípulos é como então formar pessoas capazes de levar também a mensagem para outros lugares, outras localidades. Então, é uma obrigatoriedade do missionário ser instruído na palavra para pregar. Como é que acontece o processo da pregação do evangelho? Devemos antes estar consciente e entendido da matéria sobre a palavra, posteriormente saímos para pregar? Vamos fazer a seguinte reflexão. Os cavalos do deserto têm mais força e têm mais velocidade que os cavalos que correm no hipódromo.
Mas se você pegar um cavalo do deserto e colocar a correr no hipódromo, ele vai correr mais rápido que todos, tem mais força e resistência, mas ele vai perder a corrida. Por um simples detalhe. Tem força, tem velocidade, mas não tem disciplina. Os cavalos que correm no hipódromo foram treinados a andar nos números. Ele sabe que meu número é número 1, 2, 3, 4 e eu não posso sair dessa linha. Assim é como a pregação do Evangelho. Não importa o fogo que você tenha, é bom porque é o início, é a chama, mas é preciso ser instruído para melhor apresentar o Evangelho. Então é melhor ir bem treinado do que simplesmente ir com a chama e cometer erros grandes. Não significa que você deva parar e matar a sua chama caso não tenha um treinamento. Há quem aprende no caminho e há quem prefere aprender antes de estar no caminho, que é sempre melhor para evitar a margem de erro. Glórias a Deus. Então nós aqui entendemos que é necessário então nós aprendermos para sairmos a olhar então o que Jesus também fala para os seus discípulos antes de ascender, que ficar em Jerusalém até que dos altos vocês revestido de poder, de autoridade. Depois disso, então, eles foram para pregar o Evangelho. E também, pelas pesquisas que estávamos fazendo, conseguimos constatar que o Evangelho significa boa nova, novidade. É uma nova vida que Cristo deu aos homens depois da sua morte. Os homens já não são comuns quando recebem o Evangelho de Cristo. Quero aqui passar ao homem de Deus, qual é a primeira particularidade que o Evangelho começa trazendo na vida do homem? Ok. A paz, primeiro ponto. Mateus 11, 28, está escrito: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos. Quando nós não temos o Evangelho, ou quando nós não aceitamos Jesus, nós temos a nossa decisão própria. Quem não tem Jesus, ele não carrega um nível de oração, não carrega um nível de orientação, que é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa, o grande benefício do Evangelho é a paz que Jesus traz. Você vai ter aflições, sim, você vai ter problemas, sim, porém, há uma paz que perante as situações, você vai encontrar uma paz aonde, quando você não tinha Jesus, você não encontra paz. Um exemplo, para quem ainda não é cristão, posso assim dizer, ou alguém que ainda não aceitou Jesus, suponhamos, há um problema, perdeu o filho, depois perdeu o carro, perdeu o desemprego, e esta pessoa automaticamente ele vai para um caminho do álcool, para um caminho das drogas, ele encontra aí um refúgio. Mas quando a pessoa está em Jesus, você pode perder todas as coisas, porém você confia em Jesus, porque a Bíblia declara, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu creio que o Evangelho traz uma paz e uma sustentabilidade para você viver independentemente de qualquer problema ou qualquer situação. Então, quer dizer que mais do que uma ferramenta espiritual, também podemos considerar o Evangelho como uma ferramenta de autoajuda no homem. Então, se o homem é ajudado por uma força externa, se assim posso dizer, uma força divina, então este homem tem um novo modo de pensar, um novo modo de viver e um novo modo de andar em Cristo Jesus. É isso que conseguimos perceber daqui dos nossos convidados. Mas tenho aqui uma questão muito pertinente, mas antes gostaria de argumentá-la antes de fazer a questão. Hoje, nos tempos atuais, nós conseguimos constatar movimentos, grupos de evangelismos além fronteira, não só em Angola ou Luanda, como também em outras localidades. A pergunta é a seguinte: como podemos encarar o movimento do evangelismo atual? Estamos na era do evangelismo ou estamos para olhar apenas num outro movimento que está surgindo? Gostaria de dar lugar ao presbítero. Glória a Deus, acho que é uma pergunta muito interessante e delicada, e acredito que esse vídeo vai para muitas pessoas e com certeza vão ouvir. A era do evangelismo não existe. O evangelismo é tarefa da igreja e por isso, de forma muito particular, eu estou dirigindo uma associação e nós estamos já a caminho de algumas temporadas a levar um projeto chamado Textorne Cultura, onde nós ensinamos às pessoas que evangelismo não é uma atividade para sábados de manhã ou feriados. Evangelismo é uma atividade para todos os dias. Amém. Mas entendendo a pergunta aqui feita,
percebo que nós estamos a viver um despertar da missão. Isso sim é o que está a acontecer, porque a igreja já nasceu da evangelização. Deus sair do céu, se fazer homem na pessoa de seu filho, isso é missão. Né? Então, e ele treinando outros, enviando os discípulos, isso é missão. E para concluir aqui o meu pensamento, Deus trabalhou com dois povos. A primeira vez trabalhou com Israel. Israel tinha uma missão que é chamada, em matérias de missões, centrípeta. Israel não precisava sair para evangelizar, só tinham que ser modelo de conduta e as nações seriam atraídas. Israel falhou, Deus levantou um novo povo, chama-se igreja. A missão da igreja é centrífuga. Nós não ficamos no templo esperando que os pecadores venham. Nós somos apaixonados pelos pecadores, apaixonados pelas nações. Então, se entendermos isso, estamos a dizer que o que está a acontecer agora em Angola e no mundo e em outras localidades é um despertar do movimento evangelístico. E é algo maravilhoso que está a acontecer. Quero passar também aqui ao missionário, ao evangelista, como já fiz menção. É ou não uma febre do momento, se assim posso dizer? É aquilo que o presbítero acabou de falar. Eu penso que as pessoas estão a despertar. Estamos em um momento que ninguém está a aceitar ficar parado. E principalmente os jovens da nossa idade. Mas há um porém, há uma, como é que eu digo? As igrejas ainda estão fechadas, meu ponto de vista. Ainda nós estamos a viver a religião. Nós não estamos a viver um tempo, como é que eu posso dizer? A força que muitos desses jovens têm, a força que muitos dos movimentos têm, se tivesse atualmente o apoio de muitas igrejas e muitos pastores que atualmente são conhecidos, eu creio que aí podíamos dizer o evangelho está a ser pregado totalmente. Porém, nós não estamos pela igreja, não estamos pelo comportamento de nenhum pastor, simplesmente fazer aquilo que está escrito na palavra. Então, glórias a Deus, glórias a Deus. Muito interessante este ponto que o missionário retratou. Aqui olhar para também a um assunto que ainda dentro do evangelismo tem sido muito questionado, é a respeito do agrupamento. Aqui o missionário estava a falar. Podemos considerar evangelismo quando evangelizamos para uma determinada igreja ou denominação religiosa? É evangelismo, presbítero? Bem, não deixa de ser evangelismo, né? De forma teórica, nos termos, evangelismo significa o conjunto de ferramentas e técnicas usadas durante o processo da evangelização. E as igrejas fazem. Eu acho que o que nós deveríamos estar, se calhar, a tratar é a intenção por detrás da atividade. Quando saímos para evangelizar, a primeira ideia é alcançar as pessoas para Deus. Depois ganhá-las para nós, porque elas têm que fazer parte da nossa vida, assim como nós vamos fazer parte da vida delas. E, em último lugar, ganhá-las para a congregação, um lugar onde elas precisam crescer. Se invertermos esta ordem, então a igreja está a fazer evangelismo, mas debaixo de uma motivação errada. Glórias a Deus. Então, estamos aqui a observar que o ID está sendo implementado, quer seja em Angola, em outras localidades, mas apesar de que muitas das vezes, muitas das igrejas fazem em seus próprios nomes, mas está a funcionar o ID funciona, o ID existe. Amém. E as pessoas estão sendo ganhas para Cristo e nós temos sido testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida de outras pessoas por meio do evangelismo. Então, o agrupamento de pessoas, tal algo que o presbítero disse muito bem, o evangelismo não resume-se em sábados de manhã nem em feriados, isso é muito forte. E vou levar isso para frente e gostaria que você também levasse para frente. E quero aqui também tratar aqui e saber dos nossos irmãos, então, quais são os tipos de evangelismo que existem? São vários tipos, né? Mas eu tenho dito que o evangelismo pessoal, né? Porque hoje existem vários meios e métodos de evangelismo. Por exemplo, tiveste aqui a perguntar concernente à igreja. Hoje, se nós vermos, as pessoas dizem que as redes sociais é um tipo de evangelismo. Okay. Esse é um assunto que vamos também tratar. Ok. Mas eu creio que existem vários tipos, né? Temos vários. E cada um tem o seu conceito quanto aos tipos. Mas, para mim, o tipo que eu acho é o evangelismo pessoal. Eu não concordo muito
com as redes sociais. Não concordo muito, eu não sou muito... Eu tenho dito que o investimento que se faz, por exemplo, em uma câmera, em um spot publicitário para nós divulgar aí nas mídias, nos canais televisivos, aquilo custa aproximadamente 2 a 1 milhão de kwanza. Suponhamos, se nós sairmos com esse investimento, nós estamos aqui, por exemplo, essa zona. Se nós aqui nessa zona, quantas pessoas usam as redes sociais? Quantas pessoas têm acesso ao Facebook, ao YouTube? Mas se nós pegarmos nesse valor e sairmos pessoalmente, eu creio que esse é o melhor tipo para mim. É o melhor tipo de evangelismo. E nós conseguimos estar dentro do campo. Conseguimos saber, na real, o que a pessoa está a viver, o que a pessoa está a fazer e acompanhar esta pessoa. Então, existem vários, mas para mim, pessoal. Ok. Antes de passarmos a palavra para o presbítero, analisando também aqui, concernente ao texto em questão, que é livro de Marcos, capítulo número 16, versículo número 15. E ao olharmos também, aí há uma versão que diz que ele começou em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Porém, podemos aqui dizer que, quanto aos tipos de evangelismo, presbítero, como chegaremos até os confins da terra? A questão que o Amado faz aqui sobre Jerusalém, Judeia, Samaria, ela é enquadrada numa matéria de missões chamada de tipos de missões. Exatamente. Assim como existem especificidades de missão. Porque, deixa eu definir aqui rapidamente, nós usamos muito a palavra missão. A missão ela pode ser definida num sentido mais restrito, que se refere especificamente ao trabalho de evangelização. Mas ela pode ser usada num sentido mais amplo, que é tudo que a igreja faz para o avanço do reino de Deus. O que significa que toda evangelização é uma missão, mas nem toda missão é evangelização. Então, missão local, missão cultural e transcultural seriam os tipos. Missão local é aquela que você faz na sua localidade, na igreja, no bairro onde você está, na sua própria província. A missão cultural é aquela que você sai da sua subcultura para uma outra subcultura, sair de Luanda para Menongue, sair de Luanda para os Camusequeles, é uma subcultura, porque faz parte da cultura mãe, que é a cultura angolana. Agora, quando você já sai até da própria Angola, do próprio continente, já estamos na missão cultural. E como fazer essa missão até os confins da terra? Primeiro é treinar, mobilizar e despertar o nível de desejo e coragem nas pessoas para ir. Porque senão não há como. Aleluia, aleluia. Quando o presbítero falou sobre nível de coragem, o texto que muito bateu sobre minha mente é a respeito de Jonas. Quando observamos então que Jonas estava fugindo da sua missão de pregar para Nínive e queria então ir para Tarsis, porque Jonas percebeu que o povo em Nínive era então muito violento. Como podemos lidar com pessoas, ao evangelizar, com um temperamento diferente dos nossos? Estamos a referir temperamentos no pé da letra. Como podemos lidar com este tipo de pessoas? Ok. Primeiro ponto, o temperamento vai com a base, a palavra. Eu tenho dito que todo cristão tem que ser bem educado. Todo cristão tem que ser bem educado. Quando você tem uma boa educação, você vai conseguir lidar com toda a situação. Porém, eu creio que isso já depende de... Estamos aí a falar de sistema nervoso, estamos aí já a falar de comportamento. Mas eu penso que uma das formas de você ganhar uma pessoa alterada é você acalmar primeiro ela. Por exemplo, nós que saímos sempre na rua, tem histórias aqui que você não imagina. Uma vez nós estávamos aí pregar o evangelho e de repente começaram a nos atirar água. E se você aí não tem uma força, um amor por essa pessoa, você vai querer explodir aí. Eu já vi pessoas que foram pregar o evangelho e depois começaram a lutar. E eu penso que você tem que ter amor. Amor primeiro. Depois de amor, dedicação. E o outro ponto, quando você entende a sua missão, você não vai parar pelos obstáculos. Então, quanto às pessoas mal comportadas, o nosso comportamento perante a situação é que vai fazer com que você lhe ganhe para Cristo. Por exemplo, se você tiver a ir pregar para aqueles que fumam lhamba,
um dos segredos quando você vai ter com essas pessoas é como você vai se dirigir com ele. Você nunca chega ali a acusar, você está a fumar, você está mal, e aquilo pode ser para ele um insulto, e quando vem, põe-se na roda com ele com amor, fala de um pouco dele, vê aí uma parábola para ele, porque Jesus também pregava em parábola. E quando você conseguir ganhar, ele ficar um pouquinho baixo, aí você anuncia o evangelho. Nem sempre o evangelho você vai começar, olha, segundo Marcos 16:15. Você tem que tocar, por exemplo, ela fumar. Podes falar um pouquinho da propriedade da liamba, podes falar um pouquinho sobre o papel que ele está a fumar, a música que ele está a cantar. Muitas das vezes eu vou evangelizar com certas músicas que cantam na cadeia. A pessoa quando chega aí, ele ouve aquela música, esse é um louvor que quando eu estava lá na comarca, aí você consegue acalmar o ânimo desta pessoa. Então eu creio que, primeiro, o teu comportamento vai definir a tua atitude. Segundo, não importa a decisão da pessoa que você está aí ganhando, tenha paciência. Eu tenho um vídeo aí, presbítero, na rede social, enquanto eu evangelizava, a pessoa estava a me bater ao peito. Ele começava a me bater, pegou o bidão, mas eu não parava por aquilo. Então vamos levar mesmo dor, mas o teu comportamento perante a situação é que você vai conseguir vencer essa situação. Glórias a Deus por isso. Presbítero, ainda analisando então a atitude de Jonas quanto à missão, porque Jonas não vai porque percebeu que em Nínive então o povo era violento, era agressivo. Como podemos vencer o medo para começar a pregar? A autoridade da missão. Sabe quando alguém está a reparar energia no posto, mas não trabalha na end? Quando ele vê um polícia chegar, o que ele sente? Ele sabe que está a fazer algo que é bom, mas não é legal. Algumas pessoas não têm o conceito do que é legal. Evangelismo e missões é uma atividade legalizada. Porque em Marcos 16:15, onde o amado leu, está a dizer assim, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Depois vem aquela parte que diz, e estes sinais seguirão os que creem. Em Mateus 28, ele é mais fundo quando diz assim, antes de Jesus lhes dar a missão, Jesus primeiro lhes dá autoridade. Quando diz assim, toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão. Olha só, é consequencial, portanto, vão. Em palavras mais miúdas, e é engraçado o que eu vou dizer, o que Jesus fez psicologicamente para eles é o seguinte, na época que nos bairros tinham muitos grupos delinquentes, se você tivesse um primo que é muito bandido, mais bandido do que todos os bandidos, e o teu primo te falasse assim, olha, quando você passar por essa rua, quem te tocar, você fala só, meu irmão é o putuquice. Ok, certo. Você já anda com o peito enchido, porque, né? Sabes que o teu primo, o teu irmão é o mais bandido. Então Jesus retira o poder de todos e coloca nele e diz assim, todo o poder no mundo está comigo. E eu que tenho todo o poder é que estou a vos enviar. Muito forte. Então, Jonas não percebeu isso, que quem te envia te dá legalidade, te dá poder. Então, você não deve estar preocupado com o que vai acontecer, você deve se conscientizar de que quem te enviou também te deu legalidade para você romper o que está lá para frente. Isso é exercício. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós estamos sendo muito abençoados por este programa. Estamos sendo muito, mas muito abençoados por isso. Espero que você continue do outro lado. Nós vamos dar um curto intervalo e voltamos já. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu sou Evandro, como vocês já sabem. Vim por meio deste vídeo anunciar-vos que vamos começar a transmissão do nosso programa Shockman, que será transmitido aos domingos, quinzenalmente, 21h30, no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Será um programa onde vamos partilhar o ensino da palavra do Senhor, teremos momentos de adoração e também de testemunhos impactantes para mudar a sua vida. Nós queremos convidar-te a este encontro de sabedoria quinzenalmente que vai abençoar você, a sua casa e a sua família. Para isso, subscreva o nosso canal do YouTube e também no Facebook para não perder nenhum dos nossos programas. Seja tu também um apoiante, um simpatizante e um colaborador para a emissão deste programa. Que Deus de paz vos possa abençoar. Olá, Pai do Senhor, estamos de volta para a segunda parte do nosso programa. E aqui nos bastidores estávamos tratando de alguns assuntos muito importantes e queremos também partilhar com vocês aqui. Mas agora vamos aqui observar
sobre o versículo 16 do mesmo livro, que diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Gostaria de ouvir dos nossos convidados um pouco sobre a salvação, sobre quem pode ser salvo, sobre quem é o salvo e sobre se alguém pode ou não perder a salvação. Interessante. A última parte dessa pergunta é interessante, né? Mas deixa lá da forma mais equilibrada trazer essa resposta. Em primeiro lugar, a salvação sempre será um milagre. Salvação é um milagre. Para nós evangelistas nos foi dado a missão de fazer o possível. E o possível é chegar até a pessoa, abrir a boca e falar. É o nosso máximo. E Deus fica com a missão do impossível, que é trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne, que é possível recebê-lo. Quem é o salvo? O salvo é aquela pessoa que reconhece o seu estado de perigo iminente e corre para aquele que lhe pode livrar. No caso, todos nós estamos condenados à vida eterna sem Deus se não tivermos aceite Jesus, se não tivermos entregue a nossa vida e confiar ao Filho de Deus. Portanto, todo aquele que confia a sua vida no Filho de Deus, no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, assumindo a nossa culpa, morrendo em nosso lugar, este é salvo. Agora, se me perguntar se alguém é salvo e pode perder a salvação, eu vou nas mais simples análises. E a análise mais simples que eu normalmente faço e fecho aqui é: qual é o marido que teria prazer em viver com uma mulher que ele sabe que ele obrigou essa esposa a amá-lo? E qual é a esposa que teria prazer em viver com um marido que sabe que esse senhor não me ama, está nessa casa porque eu o obriguei? E eu digo assim: não terá ninguém no céu obrigado. O céu é o lugar onde estará cheio de pessoas que livremente escolheram amá-lo e adorá-lo. Porque que glória seria eu estar no céu e dizer assim: não tive escolha, me obrigaram. Eu tenho que estar no céu, livremente fiz essa escolha, e o nosso Criador tem que saber que está com pessoas que livremente escolheram amá-lo. Do contrário, o mundo não seria mundo, seria um programa robotizado. Sempre que eu quero pecar, abre o meu cérebro, rebobinam, trocam o desejo de cerveja por Bíblia. Então eu não sou pessoa, eu sou um comandado. Certo. Então, missionário, alguém pode ou não perder a salvação? Sendo que vamos olhar para alguns dos nossos irmãos que, por circunstância da vida, chegaram a se desconverter ou desassociar de determinada denominação religiosa e este, por sinal, morre. Pode alguém perder ou não a sua salvação? Ok. Eu ainda... O presbítero aqui acabou de me dar, já me deu 2 mensagens nisso que falou. Quanto ao perder a salvação, ainda volto para trás. A salvação depende do teu estilo de vida. E aquilo que o presbítero disse, a salvação é um milagre. E eu tenho dito, se eu dizer que você vai perder a salvação, quem perde a salvação é porque nunca ganhou a salvação, para mim, né? Então, eu penso que a salvação é para aqueles, ou só será salvos aqueles que tiverem os frutos. E um dos frutos da salvação é o amor e a obediência à palavra. Se você obedece à palavra, se você anda segundo o que está escrito aqui nas Escrituras, eu digo que você é uma pessoa salva. Agora, você sabe me dizer, por exemplo, aqui a pergunta: uma pessoa que se desconverteu, o nível de conversão, e é algo que eu tive a discutir com pessoas. Muitas vezes as pessoas veem a conversão de acordo com nossos frutos. Por exemplo, te viu com uma Bíblia, te viu a pregar, te viu a cantar. Não, essa pessoa é convertida. Não. Para mim, a conversão está aqui. Por isso é que eu creio que é o salmista que perguntou: Pai, quem herdará o reino dos céus? Aquele que estiver limpo de mão e puro de coração. Então, quem está limpo de mão e puro de coração não perde a salvação. Muito bom e muito interessante isto. Mas eu quero aqui olhar para uma das cartas de Paulo à Igreja da Galáxia, onde ele diz que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e não é por obras, para que ninguém se glorie.
Quer dizer então que a salvação é um favor de Deus para a humanidade, mas o homem é livre de escolher ser salvo ou não, pelo que os nossos evangelistas aqui acabaram de dizer. Quer dizer, você é livre de escolher ser salvo ou não ser salvo. Deus não te obriga, Jesus não te obriga a ser salvo. Até porque Jesus disse, se quiseres seguir após mim, renuncia-te a ti mesmo, pega a tua cruz e siga. Renúncia é pessoal, a cruz também é pessoal, mas Jesus é um só que salva-nos a todos. Amém. Um só que salva-nos a todos. Todos nós somos salvos por causa de Jesus Cristo. Continuando aqui com a nossa análise ainda sobre a salvação, gostaria de passar a palavra ao presbítero. Que influência tem o batismo na salvação? Mediante ao versículo que estamos lendo, quem crer e for batizado será salvo. Ao observarmos isso, nós encontramos aqui três coisas importantes. Primeiro, a crença, depois o batismo e depois a salvação. Então aqui sabemos que para ser salvo devemos crer e ser batizados ou apenas crer para ser salvo? Nós temos que olhar agora com um olhar teológico e fazer uma incursão histórica, rapidamente olhar o batismo naquela época e o batismo na nossa época. A que geração, a que época, em que período Jesus falou, quem crer e for batizado? Olha a sequência, quem crer e for. Estamos num período em que o cristianismo era inimigo número 1 do Império Romano e o evangelho não era pregado com tanta facilidade como é pregado aqui em Angola ou em países onde tem liberdade religiosa. E conta-se, inclusive, que na igreja do primeiro século, os cristãos tinham muito cuidado em indicar onde é que eram os lugares de culto. Porque os romanos fingiam ser irmãos, perguntavam onde é que cultuavam para poderem ir perseguir. E a condição para ir ao culto é, já foi batizado, aceita ser batizado. Então, o que era o batismo para um contexto como o de Marcos 16:15? O batismo nesse contexto não é apenas a morte do velho eu, e o nascimento de uma nova pessoa. Ali o batismo é, em primeiro lugar, demonstração exterior da nossa fé interior. Por quê? Ser batizado naquela época era uma questão de vida ou morte. Quando você aceita ser batizado à frente dos fariseus, à frente dos romanos, você está a dizer ao público, a partir de hoje, romanos, se vocês quiserem me perseguir, o problema é vosso. Vocês é que sabem, mas eu estou a entrar nas águas. Hoje não, hoje o batismo é moda. As pessoas te aplaudem, os católicos colocam dinheiro nos cestos, fazem foto, dão uma pequena festa. Já saíram do padrão do que era o batismo. Porque o batismo na época é, você realmente acredita, mas a fé não tem cara. Como eu sei que você acreditou? Então tem algo que você pode mostrar para eu ter no mínimo certeza de que você realmente acreditou. Entra nas águas. Porque o entrar nas águas era uma atitude corajosa. Porque ao entrar na água eu estou a dizer, já posso morrer, romanos, podem me atirar uma flecha agora. Então esse é o conceito ali. Quer dizer que naquela época ser batizado era demonstrar que interiormente creio. Hoje, talvez não é mais assim, porque há pessoas que se convertem e ficam 5 anos sem ser batizado, uma igreja que para batizar leva 4 anos, 6 anos, embora que o padrão bíblico é creio, tem de ser batizado. É apenas uma questão doutrinária que vai demonstrar externamente que você acredita. É importante porque é uma doutrina bíblica, mas no passado tinha mais impacto e relevância do que nos dias de hoje. Então, missionário, quem não é batizado, quem não for batizado? Eu pergunto isso porque eu já fui em alguns funerais, por exemplo, deixo aqui a saber que ao enterrar, né, o defunto, se assim posso dizer, o pastor ou o padre perguntou se ele é batizado e mandou que procurassem até o cartão de membro batizado dele, cartão de dízimo, até o uniforme da mamã da igreja, para colocar no caixão como prova de que aceitou Jesus, de que é crente, de que é dizimista, de que é do coral, coisas do gênero. Agora, seremos salvos se formos ou não batizados? Isso eu tenho um contexto quanto ao batismo e a salvação. Quando 2 casais se conhecem, quando eles tomam a decisão deles casar na igreja e na conservatória, por que aquela pergunta que o pastor
ou conservador diz: você aceita casar com ele? O que é que eles respondem? Sim. Sim. Na lei, ou seja, eles só assinam na lei, né? Suponhamos no livro, ele confirma aí que casaram. Mas se nós olhar na vertente original, eles já casaram. Ou eles já tomaram uma decisão. Uma pergunta que veio depois da confirmação dele. Então, eu creio que a salvação, quanto ao batismo, se eu dizer aqui que quem não for batizado não será salvo, e se eu também dizer quem foi batizado e é salvo, aí estaremos a entrar em conflitos de ideias. Por isso é que eu dei esse exemplo. Toda pessoa que aceita Jesus, automaticamente ele sabe das coisas que tem que fazer. Certo. E nós somos obedientes à palavra de Deus. Então toda pessoa salva tem que cumprir o que está escrito. Então quem aceitou Jesus, ele vai ser batizado e deve ser batizado, porque está escrito, é uma confirmação daquele que aceitou. É do jeito que é o casamento. Se você me ama, agora você vai me provar na igreja e vai me provar onde? Na conservatória. Amém, amém. Entendemos aqui completamente o que os nossos convidados disseram a respeito do mesmo. E também só dizer que bem patente isso quando Filipe pregou para o eunuco a palavra do Senhor, e o eunuco perguntou o que lhe impede de ser batizado, e viu-se sobre eles água, e Filipe o batizou. A questão que quero para comatar este assunto, ainda sobre a salvação, é: se acaso eu creio em Jesus, aqui estou olhando para a vontade soberana de Deus quanto aos ladrões que estavam na cruz do Calvário, um outro que não chegou de descer na água, de aceitar o batismo. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando olhamos para a salvação nesta vertente, é possível que alguém que não desceu nas águas herdar o reino dos céus, ser salvo? É possível. Nós cremos na Bíblia e aceitamos ela como está, né? Tem os padrões doutrinários e tem aquilo que falou de vontade soberana de Deus. O que nunca pode acontecer é fazer das exceções regras. E Deus compreende muito bem os contextos. Algumas pessoas provavelmente não conhecem muito a história de onde é que nasceu o batismo por exemplo, católico, água na cabeça, na nuca. Conta-se que em vários períodos, lugares onde o evangelho era pregado, pessoas se convertiam e não havia água. Okay. Mas essas pessoas tinham grande necessidade de serem batizados. Então, a pouca quantidade de água disponível no momento, atiravam sobre a cabeça para confirmar a fé desse indivíduo. E se Deus aceitava aquele batismo, com certeza aceitava, porque era uma questão circunstancial. Okay. Agora, torná-lo regra, já é errado. Okay. Muito bom, muito bom. E também aqui queremos entrar no outro assunto, que é o nosso último assunto da conversa de hoje. Vamos observar, então, como é que os líderes religiosos, os pastores e não só, encaram o evangelismo nos tempos de hoje. Já fomos chamados de arruaceiros, de desorganizados, desordeiros, por pregar simplesmente o evangelho, por sair com as Bíblias. Já se deu o caso de até pessoas da mesma denominação que você criticá-lo por sair para pregar o evangelho. Tudo isso por causa do conflito e da ideologia que lhes é pregada. Como podemos ajudar neste sentido a fortalecer o departamento de evangelismo de determinada congregação? Ok. Quanto aos conflitos, aos pastores, aos líderes, eu tenho dito que todo líder que combate alguém que anuncia o evangelho, esse não é de Deus. Por quê? Eu penso que um líder tem que ter liderados. O líder é considerado aquele que tem liderados. Então, para o liderado fazer, ele espelha-se ao líder. E uma das coisas que nos últimos tempos nós temos passado é ensinamento. Eu atualmente tive a conversar com os liderados quanto a isso, concernente ao ir fazer a obra de Deus, concernente como fazer a obra de Deus. Então, muitas das vezes, alguns pastores sentem-se ameaçados, porque ele deixou de ser centro de atenção,
Porque normalmente quando nós temos um fruto bom, que todo mundo gosta, as pessoas comentam. E muito desses combates com os líderes é ciúme. Eu cheguei nessa conclusão. Ciúme por quê? Ele sente que o seu liderado está a fazer coisa que ele não está a fazer. Mas nós conseguimos combater isso ou acabar com isso como? Quando o líder entra na responsabilidade de trazer o evangelismo dentro da igreja. Tornar uma igreja de missões, uma igreja que sai nas ruas, uma igreja que os trabalhos espirituais não sejam só focados dentro das quatro paredes. E são situações aqui que eu vivi várias. Houve uma vez, eu estive a evangelizar, e alguém disse que eu estou a evangelizar para atrair mulher, só para sujar o meu bom nome. Okay. Alguém disse que eu estou a evangelizar porque recebi feitiço. Okay. Mas é pessoa. Que também congrega. Que também congrega. É líder. Exatamente. E eu comecei a me perguntar por que veio essas todas as acusações. Cheguei a um porém. Quem combate a obra de Deus não é de Deus. Uhum. Então, a maior parte de muitos líderes que estão aí dentro da liderança não são de Deus. Meu ponto de vista. Por quê? É aquilo que está escrito em Mateus 15 ou Mateus 18, onde diz: se o teu irmão pecar contra ti, chama num canto, repreende. O que é que os líderes fazem? Eles recrutam, fazem seleções de erros das pessoas que vão evangelizar. Suponhamos, o Denilson sai um liderado, vai evangelizar e não despeda o líder. O líder viu, ele fez isso primeira vez, segunda vez fez, ele, como é que se diz? Aponta essas todas as idades. E depois quando vem para explodir, ele é tido como rebelde. Mas se você notar em um contexto humano, espiritual, a primeira vez que ele cometeu isso, o que é que o líder tinha que fazer? Pegar e chamar. Então, muitos desses falatórios de rebelde, arruaceiro, são cúmulo de erros que o líder podia evitar, não evitou, e perante as pessoas começam a dar razão ao líder. Afinal o líder tem razão. E como combater isso? Eu creio que os líderes devem se solidarizar com os seus liderados, atender às visões dos liderados. E os nossos líderes estão... Chegou uma febre que quem é mais espiritual é só líder, quem é mais espiritual é só pastor. Quem pode fazer mais na igreja, eu creio que nisso tudo os líderes devem escutar quem ganha a alma e andar na visão, porque o objetivo aqui é anunciar o evangelho, o objetivo aqui é despovoar o inferno. E eu tenho dito, o mundo está agressivo, se a igreja não souber se posicionar, nós não conseguiremos ganhar. Esse é o meu ponto quanto a isso. Uau, muito bom e muito forte. Entendemos esta particularidade quanto ao evangelismo dentro da igreja, ao conflito dentro da igreja. Muitas das pessoas também dizem que eu não vou evangelizar porque o presbítero é que tem a chamada para evangelismo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ide por todo o mundo pregar o evangelho. Se você tem Jesus em teu coração, você deve transbordar o Jesus que tens para outras pessoas também. E vou aqui passar ao presbítero. Presbítero, como podemos melhorar o trabalho do evangelismo dentro de uma igreja? Em primeiro lugar, o pastor Rick Warren, ele dizia que há um exército de espectadores sentados na igreja, querendo ser participantes do programa. Há um exército sentado, esperando mobilização. Então, se olharmos para essa declaração do Rick Warren, nós vamos entender que um dos primeiros trabalhos que temos que fazer para melhorar a evangelização começa com a capacidade de líderes mobilizarem. Se a mobilização evangelística fosse a mesma mobilização para congressos, conferências, concertos de música, você vai ver que não é a mesma. Quando é um concerto de música, quando é aniversário da igreja, quando é aniversário do pastor, quando é 40 dias de jejum, 50 dias, alguma atividade que envolve comida, dança, banquete, que deixa as pessoas lá, todo mundo se mobiliza. Faz-se campanha 2, 3, 4, 5 meses, o anúncio já está a girar nas redes sociais, os panfletos já estão, as t-shirts estão feitas, mas quando o assunto é evangelização, é um grupo pequeno se inspirando e os pastores puxando o tapete.
Então, se o grande desafio da missão seriam os pastores devem ser os grandes mobilizadores. Pastores devem começar a mobilizar, despertar a igreja a sair, como aconteceu com Oswald Smith. Conta-se que ele não pôde fazer muitas viagens, mas é conhecido como um grande missionário, porque a igreja de Toronto, a igreja dos povos no Canadá, foi das igrejas a nível da história que mais missionários enviou, sustentou e apoiou, por causa desse coração mobilizador. Então eu começo pela mobilização e, em último lugar, liderar tem a ver com o quê? Quem não está a inspirar está a manipular. E deixa eu falar, o que é manipular? Manipular é um termo que vem da palavra manipulo. Manipulo, que é uma ferramenta para mover objetos, né? Você move. E alguns líderes manipulam pessoas, não inspiram pessoas. Inspirar vem do inglês in, que é dentro, e a outra parte, que vem de espirrar, soprar. Inspirar quer dizer soprar por dentro. Um líder que se envolve nas atividades evangelísticas da igreja, ele vai inspirar indiretamente pessoas. A melhor maneira de mobilizar não é dizer amanhã vamos sair das ruas. A melhor maneira de dizer é, igreja, amanhã eu estarei pregando, se você puder, se junte a mim. Se isso sai do próprio líder, podes fazer isso sozinho, uma semana, 2, um mês, mas a igreja não vai resistir. Meu pastor está na rua e eu não estou. Meu pastor ganha almas e eu não ganho. Meu pastor chega cedo para fazer esse trabalho e eu nunca estou. Isso inspira. Se os pastores mobilizarem e saírem para inspirar desse jeito, então nós teremos uma igreja mais evangelística. Aleluia. Que Deus de paz nos possa abençoar por causa disso. Vamos aqui tocar num último assunto e já estamos mesmo correndo para o final do nosso programa. Bill Graham é conhecido como um dos grandes teleevangelistas, se assim podemos dizer, que nos anos mais para lá, nos anos que se passaram, ele esteve pregando e suas pregações alcançavam milhares e milhares de pessoas, na TV como em estádios, se podemos assim dizer. E há alguns dias um outro pastor brasileiro, Nicodemos, disse que é importante usarmos as redes sociais como um meio pela qual a palavra seja pregada e não como o meio pela qual a mesma deve ser pregada, querendo nos chamar a atenção de que o nosso evangelismo não deve ser simplesmente ou unicamente nas redes sociais, mas as redes sociais devem ser a consequência daquilo que vivemos em volta de tudo. Gostaria de dar aqui alguns minutos para tecerem algumas considerações sobre as TICs e o evangelismo, e também dar então aqui uma consideração final a respeito do nosso assunto de hoje. Ok. Quanto às redes sociais, eu disse aí no princípio, as redes sociais são boas, é um meio. É tipo o telefone, isso é um meio de comunicação. Porém, nem todos têm a possibilidade de adquirir este meio. E nós estamos em um tempo que muita coisa ficou febre. Muita coisa ficou febre, principalmente o posicionamento das igrejas quanto aos cultos em online. Eu não reprovo isso, mas eu não sou apologista. Por quê? Suponhamos, quem vive ao Rangel, aí naquela rua nas imediações, põe um saldo de dados. O saldo de dados não fica 2 horas. Assistir o culto em online, okay, exceto se for ao fim de semana. Okay. De segunda a sexta, ele não tem este acesso. Suponhamos que você tem sede de ouvir a palavra, alguém que se converteu, você ouviu aí o movimento anunciar o evangelho. Olha, chegaste, vão te dar o número da página da igreja. Primeiro ponto, você vai meter o primeiro saldo de 1.000 kwanza, segundo saldo de 2.000. A pessoa por si fica aborrecível, ou fica aborrecido. Então, eu não vejo o foco principal das redes sociais. Eu creio que o mesmo investimento, porque nisso tudo há investimentos, e é aquilo que o presbítero acabou de dizer. Suponhamos que o líder influencia nos dias que na igreja não tem culto, ou nas horas que não tem culto, a igreja sai naquelas zonas e fazer o que faz lá fora. Então eu penso que o que temos feito nas redes sociais é bom. Agora vamos tirar as redes sociais, pôr nas zonas que não têm acesso. Há tantos sítios, por exemplo, as zonas como rurais, né? Suponhamos, vamos lá para o Kwanza Norte, Kwanza Sul. Há pessoas que não sabem nada das redes sociais.
como é que essa pessoa vai ouvir o evangelho? Como é que essa pessoa vai estar impactada pelo poder da palavra? Depois, algumas páginas hoje nas redes sociais são patrocinadas. Ok. E a maior parte dessas pessoas que usam esses patrocínios dos likes ou dos links são praticamente algo, como é que se diz, uma fantasia. Nem todos têm o mesmo acesso, do jeito que dá, como é que se diz, visualizações. Ela aparece aí um número, você está pensando, aquilo é psicologicamente, você está iludido, mas não é aquilo que a pessoa alcançou. Mas se você sair das redes sociais, você vai conseguir dar conta, não. Até aqui foram tantas pessoas que foram ganhas. Então, o conselho que eu deixo, as redes sociais são boas e graças a Deus, por intermédio das redes sociais, hoje estamos aqui a ser conhecidos. Hoje conheço o trabalho do presbítero, sei que estava no Brasil, por intermédio das redes sociais. Então, de uma estimativa, uma probabilidade, usemos as redes sociais para o evangelismo 50%, e os outros 50% vamos fora. Temos que dividir. Agora, aqui as considerações, eu deixo um conselho a todos os cristãos. Vamos saber nos posicionar perante a esta sociedade. Nos últimos tempos, nós estamos a ser combatidos, presbítero, não pelo o nosso, como é que se diz, pelo impacto do evangelho, mas pelos erros nossos. Nós vamos ver em Atos, a Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja se reuniu para orar a favor de Pedro. Você vai ver que Paulo, quando foi preso, Paulo não foi preso porque roubou. Paulo não foi preso porque deu azeite em alguém, se envolveu com alguém para ter poder. Vocês conseguem entender qual é o meu posicionamento a isso? Eu penso que os cristãos, todos nós que pregamos a palavra, temos que saber nos posicionar, aonde temos que andar, o que temos que falar. E o cristão não anda por si, o cristão não vive por si. Por essa razão, é aquilo que aconteceu aí com Daniel. Daniel estava em um local onde tinha que se contaminar. Daniel não aceitou, então, que a renúncia, mais do que pregar o evangelho, mais do que mostrar nossos trabalhos nas redes sociais, temos que ver uma vida sã, em santidade com Deus. E se nós somos lobos, vamos mesmo nos converter. Não viemos nesse mundo para agradar homens, nós viemos para fazer a obra de Deus. Então, as igrejas se posicionam, os cultos sejam somente para Deus, culto para pastor, culto para agradar. Vamos esquecer isso. O evangelho, tudo que nós fizemos pela obra de Deus é de Deus. Então, não que os ensinamentos de paternidade espirituais, como ofertar, como dizimar, a mesma força que nós temos, que também ensinemos a igreja a anunciar o evangelho, que viva a renúncia. Amém. E vamos orar, ter uma vida de oração, uma vida de palavra, medita, assim como nós comemos de manhã, de tarde, de noite, também hora de manhã, hora de tarde, hora de noite. Tenha uma vida espiritual bem alimentada. Esse é o conselho que eu deixo. Ok, muito obrigado e vamos passar também aqui ao presbítero para dar o seu contributo inicialmente sobre TICs e o evangelismo e também o seu ponto final a respeito do nosso tema de hoje. Amém. Gratidão. Acho que para não ser muito repetitivo foi dito o essencial, mantermos o equilíbrio é importante. O evangelismo pessoal continuará sendo a melhor ferramenta de evangelizar. As pessoas têm problemas diferentes, choram por razões diferentes, fazem leitura do mundo de maneira diferente. Então, que um folheto de evangelização lançado à distância ou um programa de Facebook feito à distância não atinge, o contacto individual faz muita diferença. Mas usamos as redes sociais como um meio de atraí-los, atrair as pessoas, chamar a atenção das pessoas. Então, esse é o equilíbrio que deve haver. Meus conselhos e minhas palavras finais é inspirar-lhe a viver uma vida significativa. Experimente o prazer de levar uma alma para Jesus. Experimente o prazer de conduzir pessoas que não têm Deus para uma vida divina. Experimente a sensação de conseguir ser um canal de bênção para alguém que estava nas drogas, na prostituição, e um dia, quando estiver casando ou ser consagrado a pastor, você olhar para aquela pessoa e dizer assim: fui eu o instrumento que Deus usou para tirar aquele indivíduo das drogas. Fui eu o instrumento que Deus usou para tirar aquela moça da prostituição e hoje está se casando. Evangelismo é todos os dias, então seja um agente de mudança, afete vidas, deixe a sua história, faça o seu legado, que Deus abençoe sua vida. Ok, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo aos nossos convidados
por receberem os nossos convites. Quero aqui citar algumas referências e depois vamos orar para novos ganhadores de almas que estão nascendo hoje em nome de Jesus. Quero citar aqui a Ministry Company, a Ndema Cosmético, a Simples Prata, como é que é a Zof também. E depois da nossa oração, quero acreditar que você será um novo ganhador de almas em nome de Jesus. Nós vamos orar com os homens de Deus. Vamos começar com o nosso missionário e depois com o nosso presbítero, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, rendemos-te graça porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Meu Pai, nós oramos, Jesus, por todos aqueles que têm a sede de evangelizar. Em nome de Jesus. Meu Pai, nós oramos também por essa nação angolana e o mundo. Senhor, nós pedimos que o Teu Evangelho seja pregado em todos os lugares. Meu Pai, dê-nos liberdade, dê-nos força, dê-nos ânimos, porque declara a Tua palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Também está escrito na Tua palavra que aqueles que confiam em Ti são como o monte de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Jesus, que a Tua igreja sai e mostra o Evangelho. Meu Pai, que os Teus filhos que se desviaram, os Teus filhos que têm perdido o foco por causa da fama, por causa do dinheiro, voltem ao primeiro amor. Jesus, pedimos, meu Pai, que Angola seja um local, meu Pai, que as pessoas venham para o nosso país, porque é um país onde tem poder, tem autoridade. Meu Pai, que a área turística de Angola não seja o mar, as praias, seja o Evangelho. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Pai, te glorificamos porque foi um programa maravilhoso e nós acreditamos que centenas de pessoas vão acompanhar esse programa, e para toda aquela pessoa que estiver acompanhando esse programa, que receba o fogo em seu coração para se tornar um novo ganhador de almas. Pai, permita a cada cristão que for alcançado por este programa a relembrar o que já foi um dia e a ser inspirado para aquilo que o Senhor quer que ele seja. Pai, eu oro também para que a igreja angolana e a igreja no mundo redescubra novamente o real propósito de ser igreja, que fomos chamados para estar na rua e alcançar o pecador. Abençoamos a todos aqueles que de bom coração estão recebendo essa palavra, vão receber essa palavra. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Estamos juntos. Até ao próximo episódio. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu sou Evandro, como vocês já sabem. Vim por meio deste vídeo anunciar-vos que vamos começar a transmissão do nosso programa Shockman, que será transmitido aos domingos, quinzenalmente, 21h30, no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Será um programa onde vamos partilhar o ensino da palavra do Senhor, teremos momentos de adoração e também de testemunhos impactantes para mudar a sua vida. Nós queremos convidar-te a este encontro de sabedoria quinzenalmente que vai abençoar você, a sua casa e a sua família. Para isso, subscreva o nosso canal do YouTube e também no Facebook para não perder nenhum dos nossos programas. Seja tu também um apoiante, um simpatizante e um colaborador para a emissão deste programa. Que Deus de paz vos possa abençoar.